Fala pessoal, nessa aula a gente vai criar o middleware de autenticação do usuário. Assim, a gente tendo um middleware aqui, é só a gente colocar esse middleware em determinada rota. Por exemplo, a gente quer fechar, sei lá, a gente quer fechar essa rota aqui de index do usuário. A gente coloca esse middleware aqui no meio do caminho e daí essa rota vai checar a autenticação do usuário. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um new file aqui. Vamos chamar de login required.js, né, no caso. E a gente já vai exportar de cara a nossa função, né, o nosso middleware. Então, export default, uma função aqui. A gente não tem intenção de usar isso daqui aqui. E aí, a gente precisa receber aqui rec, né, de middleware, rec, res e next. Beleza, feito isso daqui, a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente precisa... deixa eu te mostrar um negócio aqui. Antes de escrever esse código aqui, ó, vamos vir aqui no Insomnia. E deixa eu te mostrar um negócio aqui. A gente gerou esse token aqui para o usuário João na aula anterior, certo? Imagine que a gente queira que o João agora, em todas as requisições, ele vai precisar enviar esse token pelos headers aqui ou por auth. Eu vou te mostrar aqui como. Eu vou pegar aqui, ó, esse token aqui, sem as aspas, né, claro. Vou pegar esse token e vou vir alguma rota. Por exemplo, a gente falou do index lá, né? É só eu vir aqui na rota que eu quero e selecionar aqui em auth. Eu vou selecionar isso daqui, ó, better token aqui. E daí eu vou colar esse token aqui. Só isso, simples assim. Depois eu vou te mostrar também uma outra maneira de você fazer isso. Mas só de eu colocar isso daqui, esse token já vai ser enviado lá para a base de dados. Já vou te mostrar aqui, eu te falei que eu ia te mostrar depois, mas eu já vou te mostrar aqui porque isso vai te ajudar a entender melhor o código. Então aqui no header também, essa é outra maneira, né? A gente tem essa maneira de mandar aqui direto, que é mais simples, né, no caso. Ou a gente pode vir aqui no header e criar uma chave aqui chamada de authorization. E daí aqui a gente vai colocar uma palavrinha antes chamada de better, que é aquela mesma palavra que a gente viu, e aí um espaço e o token. Então isso daqui é aquela palavra que eu te falei, que é essa palavra que a gente viu aqui anteriormente, better token. Beleza, então a gente precisa checar se essa chave authorization existe. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir no nosso middleware e vamos falar const, vamos fazer destructuring, né, e pegar o authorization igual a rec.headers. Isso vai vir nas headers aqui da requisição. Então, beleza. Feito isso, a gente vai checar aqui, ó. Olha, se não tiver nada nesse authorization, if diferente de authorization, a gente vai já retornar um erro aqui de cara. Então, return res.status 401, né, unauthorized, e daí .json. E daí aqui dentro a gente vai colocar um erro qualquer, que é o nosso padrão de erros, né, no caso. Então vamos colocar aqui o erro como sendo login required. Ou precisa fazer login, qualquer coisa que você quiser. Pronto, feito aqui. Agora, se passar daqui, a gente sabe que a authorization foi enviada pelo usuário. Então agora a gente precisa fazer o seguinte, ó, se você observar isso daqui, ó, deixa eu pegar o token e copiar aqui para você ver. Ó. Se você observar esse texto, ele está assim, ó, no momento. Ó. É bem grande, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Ele está assim, ó, ele tem a palavrinha bearer, tem um espaço e aí tem o token aqui inteiro aqui, né? Então como é que a gente divide esses dois aqui pelo espaço? Você já sabe fazer isso, eu já te ensinei nesse curso. Então agora a gente vai fazer um destructuring, né, no caso, que vai me retornar um array. Eu vou pegar o texto, que é a palavrinha bearer, e vou pegar o token aqui, então token. E daí eu vou falar igual a authorization.split, e aí eu vou dividir no espaço aqui. Beleza, feito isso, eu já tenho agora o texto e o token. Eu posso apagar esse aqui que a gente não precisa disso. Beleza, agora a gente precisa verificar se esse token é válido. Então, como é que a gente vai verificar? O JWT lá, o JSON Web Token, a gente vai precisar importar ele aqui. Import JWT from JSON Web Token.
ele vai me retornar um erro se esse token for inválido. Então a gente já vai envolver isso aqui num bloco try catch. Então, se esse código passar aqui dentro, quer dizer que o token é válido. Se esse código chegar aqui no catch, quer dizer que o token é inválido. Então a gente vai dar um return aqui nos erros, falando que o token é expirado ou inválido. E aqui a gente pode agora continuar o nosso código. Então a gente vai checar o token const. Esse token vai nos retornar o payload, né, que a gente enviou, que foi o e-mail e o ID do usuário. Então const dados igual a jwt.verify. E aqui a gente vai mandar o token mais o secret, né, que é o nosso que está no nosso env aqui, ó. Isso daqui, token secret. Então a gente vai falar process.env para a gente acessar aquela variável de ambiente. Isso daqui. Então beleza, agora a gente deve ter agora os dados do usuário aqui. O que a gente vai fazer com esses dados? Eu vou já atrelar esses dados na requisição, ou seja, qualquer página que passar por esse middleware, que precisar de login, ela já vai ter na requisição o ID do usuário que está acessando aquela página e o e-mail dele. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer const, por exemplo, a gente vai fazer destructor aqui, ID e e-mail igual a dados. Beleza, agora a gente vai falar rec.userID igual a ID, que é o ID do usuário, rec.userEmail igual a e-mail. E agora isso já vai estar na requisição. Então agora eu já posso falar return next. Beleza, bem simples, né, no caso. Agora ficou um errinho aqui, esse texto better aqui, a gente não vai precisar dele, então a gente nem precisa dessa variável aqui. Então pronto o nosso middleware, como é que a gente vai utilizar ele aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, vamos escolher uma rota. Eu tinha te falado do index aqui, né, que é uma rota mais simples. A gente supõe que essa rota aqui precisa de login, não posso acessar essa rota sem estar logado no sistema. Então eu venho aqui, vou importar o login required, que é o nosso middleware. Então import login required from /middlewares /login, deixa eu achar, /login required. Pronto, importado aqui. Em qualquer rota que eu jogar esse middleware no meio da rota aqui, ele vai pedir login. Então se eu jogar aqui no index, ele vai me pedir login. Então é o seguinte, vamos voltar no Insomnia e vamos enviar aqui os dados para a gente ver o que acontece. Ó, o servidor está parado aqui. npm run dev. Beleza, vamos enviar. Bom, ele passou, já me retornou os dados aqui do index, né? Agora imagina se eu não tivesse enviado esse token, ó. Vou cancelar aqui. Vou enviar login required, tá vendo? E não satisfeito com isso, se a gente mudar uma letra, um espaço nesse token aqui do usuário, a gente vai invalidar a sessão aqui. Por exemplo, se eu colocar um ponto aqui no final, qualquer coisa diferente do que é o token real, e enviar token expirado ou inválido, porque realmente o token é inválido aqui. Então beleza, agora a gente já sabe disso, mas deixa eu voltar ele ao normal. Agora vamos ver isso daqui que a gente fez, que é o mais importante também. Aliás, tudo é importante, né, nessa aula. Então aqui, ó, eu vou pegar esses dados em qualquer uma das rotas que eu acessar depois que eu passar por esse middleware aqui. Então, por exemplo, se eu quiser pegar nessa rota aqui, ó, essa index, eu quiser pegar esses dados lá na requisição user ID e user e-mail, eu sei exatamente quem é esse usuário. Então, por exemplo, se eu quero ir lá em user controller index. Então, vamos no controller, user controller, e aí no index, que é... Onde que está o index aqui? Eu abri outro aqui. Aqui. O index aqui. Então, eu vou fazer... por exemplo, eu vou dar um console log aqui para a gente ver aqui, ó, no user e-mail e no user ID lá no caso. Então, eu vou falar aqui em qualquer lugar aqui, eu vou falar console.log, vou te falar user ID, aí você vai ver ele lá, e eu vou pegar rec.user ID. E aí eu vou colocar o user e-mail e fazer a mesma coisa.
Vou colocar rake.user.email. Foi assim que eu coloquei? Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Então, agora, se eu acesso essa rota com esse token aqui, o JavaScript sabe quem que é esse usuário, né? No caso aqui, que é o user ID, é o ID 8 do usuário, e o user e-mail é o joãoeditado@email.com, que é o payload desse token. Então, o que você pode concluir disso daqui? Agora, como eu te falei anteriormente, agora quem controla a sessão não é mais o servidor. Quem controla a sessão é o usuário, com o token dele. Só que quem gera esse token para o usuário somos nós. Então, assim que o usuário digitar o usuário e senha dele corretamente, a gente vai gerar um token para ele e fala, olha, toda requisição que você quiser agora fazer para que precisa de login, você me manda esse token nas headers aqui, né, nos headers. E daí, quando ele me mandar esse token, eu vou verificar esse token, vou extrair, se esse token validar, passar, eu vou extrair de dentro desse token quem que é aquele usuário e qual que é o e-mail daquele usuário. E com isso, toda página que precisar de login, eu vou ter já esses dados lá nela. Então, o ID e o usuário já vai estar lá nela. Então, eu posso saber qual usuário que está editando alguma coisa. Enfim, eu posso saber qual usuário, o que esse usuário está fazendo dentro do sistema, né, no caso. E daí a gente vai agora aprimorar um pouco mais o nosso sistema, fazendo, por exemplo, não permitindo que o usuário edite, por exemplo, desse jeito que está criado aqui o nosso sistema, um usuário pode editar os dados de outro usuário, né, no caso. E a gente não quer isso, a gente quer permitir que o usuário somente possa alterar os seus próprios dados. Então a gente vai fazer isso nas aulas posteriores.